Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 361A. E nós estamos falando da reencarnação e agora sobre o aspecto de conhecimentos já adquiridos, da inteligência do espírito. Ok? Então, 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem vicioso a de um espírito mau. Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, na semana passada, nós estudamos a questão 361, que perguntava sobre a inteligência do espírito, qual era a origem, né? Então, nós remetemos, né, ao conhecimento de que o espírito vai evoluindo gradativamente a partir das suas reencarnações. E que o conhecimento inato, né, aquele que, como eu falei, do Mozart, Beethoven, do Pelé e outros ícones, né, da nossa sociedade, eles não são privilegiados, mas construíram essa habilidade ao longo de inúmeras encarnações. Então aqui, quando ele fala, parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, quer dizer que esse homem de bem, ele já vivenciou a lei de causa e efeito com tantas oportunidades que ele aprendeu o que não deve errar, porque nós erramos e respondemos pelo nosso erro. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, o homem de bem, aquele que é mais caridoso, aquele que é mais honesto, que ele é respeitador, mais pacífico diante das situações da vida, significa que ele já vivenciou ao contrário. Como espírito simples e ignorante, ele já errou. E diante da consequência do próprio erro, não erra mais, aprendeu. Por isso que os espíritos nos dizem que o espírito não retrograda, ou ele estaciona, ou ele evolui. Por quê? Porque quando nós aprendemos pela dor as consequências de um erro, nós não queremos mais passar pela mesma dor. E aí não erramos mais. É mais ou menos dessa forma. E aquele espírito que ainda se compraz no orgulho, na vaidade, no egoísmo, que ainda comete crimes hediondos, ele não é um espírito que será eternamente mau. Ele só é ignorante. É o que ele está dizendo aqui. Não existem demônios. Não existem seres criados para fazer o mal eternamente. Todos nós vamos resgatando as consequências dos nossos erros e aprendendo através delas. Então vamos nos tornando cada vez melhores. Espíritos que hoje ainda são endurecidos, embrutecidos, são espíritos que ou não aprenderam com os resgates que lhes foram oferecidos, porque muitas vezes acontece da prova, que vai nos ajudar a resgatar o erro do passado, provocar uma revolta, uma indignação, e aí nós, em vez de quitarmos o débito, aumentamos a nossa dívida. Então, espíritos endurecidos, ou são esses que não aceitaram as provas, se revoltaram diante das situações, ou são aqueles que ainda estão experimentando, que ainda precisam resgatar, né? Viver o erro e viver a consequência do erro para aprender a acertar. Infelizmente, nós podemos aprender com os outros, mas é muito difícil. Nós precisamos sentir no nosso íntimo. É como a criança, a gente fala, não coloca a mão no fogo, mas ele se deslumbra pelo fogo. Enquanto ele não queimar o dedinho, ele não vai aprender que não deve colocar a mão no fogo. 362. Qual o caráter dos indivíduos Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Então é aquilo. Quanto mais evoluído o espírito, melhor vai ser o seu comportamento diante da sociedade, mais próximo estará da prática da lei de amor, de caridade, trazida pelo Evangelho. Quanto mais distante da lei, mais os valores fúteis, as brincadeiras, as sensações são importantes para esse espírito. Então, ele vai reencarnar
e vai buscar a satisfação dos desejos mundanos, vamos chamar assim. E às vezes maléficos. Por quê? O egoísmo, o orgulho é tão grande que ele não se conforma com a felicidade do outro. Então, prejudica o outro porque não aceita a felicidade dele. Por isso, maléfico. Agora, não podemos esquecer que não existe vítimas, né? Aquele que hoje é feliz e que está sendo perturbado por um espírito ainda leviano, inferior, ele tem uma necessidade de passar por essa experiência. Talvez para aprimorar a sua paciência, para aprimorar a sua tolerância em relação aos demais, talvez por resgatar erros do passado. Mas não existe vítimas. Todos nós, de acordo com a misericórdia do Pai, passamos pelo necessário para que possamos aprender e evoluir. 363. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não. Do contrário, eles vô-las teriam comunicado. Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. Então, espíritos têm paixões, né? O que seriam as paixões, né? Orgulho, vaidade, essa determinação, né, de querer algo com tanta intensidade que se torna paixão, né? Paixão por alguma coisa, por alguma pessoa. Então, eles não têm essa necessidade de coisas materiais da vida encarnada. Desencarnado, os valores se alteram. Então, essas paixões, elas diminuem, né? A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo poder, isso tudo faz com que, no mundo espiritual, a vivência das consequências, a compreensão da realidade da nossa evolução, né, das nossas necessidades, faz com que isso diminua. Então, por isso, que se eles tivessem, eles teriam comunicado. Não comunicaram. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Somos um. Né? Criaturas individuais, criados simples e ignorantes, e temos a liberdade de construir nosso caminho. Toda a nossa inteligência, aquilo que nós já sabemos, é fruto de estudos e experiências já vividas. E outras virão, para que a pouco cheguemos ao nosso destino, que é a perfeição. Então somos indivíduos. Não existem dois espíritos no mesmo corpo. O corpo é um instrumento de um espírito para evoluir, para vivenciar experiências no plano material e, consequentemente, evoluir. Tá? Não dá para separar. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros, e por isso cedem à influência de espíritos piores do que eles. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Então, vamos pegar um exemplo prático de um médico e duas enfermeiras que são alemães, e trabalhavam no desenvolvimento científico, na pesquisa. Eles tinham por objetivo alcançar conhecimento. Eles queriam aprimorar as técnicas de cirurgia, eles queriam melhorar a medicina e auxiliar a cura de outras pessoas. Só que eles faziam isso nos campos de concentração e usavam como cobaia os judeus. Então, tecnicamente, a inteligência estava sendo desenvolvida. Eles estavam em busca do conhecimento, mas moralmente eram terríveis. E interessante que eu vi uma palestra da Anete Guimarães, onde ela se refere a essas pessoas, né? As enfermeiras que ajudavam esse médico eram consideradas, elas ganharam prêmios de notoriedade na qualidade do serviço.
na amabilidade em relação aos seus pacientes. E aí, questionadas como elas podiam agir daquela forma com os judeus. E a Annette explica que, para elas, aquelas pessoas que estavam sendo cobaias nas pesquisas do alemão eram, para elas, cobaias, não pessoas. Então, elas não tinham escrúpulos em realizar as tarefas que o médico exigia delas. Então, o espírito estava evoluindo em conhecimento. Eles estavam em busca de aprimorar a medicina, mas moralmente, completamente distante da realidade do amor ao próximo, né? Como nos ensinou Cristo. Então, é assim. O espírito tem a liberdade de escolher por quais caminhos ele vai chegar à perfeição. E ele pode, se dedicando à ciência, à tecnologia, se tornar ateu. Porque diante das suas pesquisas, da sua própria inteligência, do seu orgulho, ele pode acreditar que Deus não existe. E que ele vai conseguir o seu conhecimento, tudo que ele tem, é oriundo do seu próprio esforço. Que o planeta e tudo é o acaso. Não aceita uma divindade acima dele. Então, ele tecnicamente está evoluído, mas moralmente ainda está muito para trás. E outros espíritos que renascem numa situação degradante, como os escravos, e nós temos depoimentos, né, de irmãos que vieram da África como escravos no Brasil. E as humilhações, as imposições do trabalho árduo foi para eles uma experiência de evolução, num encontro com a humildade, na construção de um ser melhor. Então, tecnicamente, eles não tiveram acesso à cultura, ao conhecimento, mas a transformação íntima da situação de escravo fez com que eles atingissem uma luz, né? Alcançassem uma luz e se tornassem espíritos mais elevados. 366. Bom, como o nosso tempo está bem no fim e a questão é um pouco longa, nós vamos parando por aqui, então. A questão 366 será estudada na próxima semana. Vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, Mestre incomparável, derramai sobre nós vossas bênçãos, Senhor, para que, compreendendo melhor a verdadeira vida, a nossa imortalidade e o tempo que temos para aprimorar os nossos conhecimentos, para combater as nossas más tendências, que tenhamos consolo e esperança. Que a vossa luz possa nos mostrar o caminho e que tenhamos a força de vontade necessárias para transformar aquilo que ainda é necessário transformar em nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.